Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso bíblico. Estamos estudando as cartas pastorais, as cartas a Timóteo e a Tito. E hoje nós queremos enfocar nesta aula sobre alguns traços importantes que aparecem nessas cartas pastorais. E hoje vamos salientar 3 traços. O primeiro traço é a vida cristã e a beleza. O segundo traço é a vida cristã como um treinamento atlético. E o terceiro traço, a solidariedade e a não solidariedade com Cristo. O primeiro tema, então, é a vida cristã e a beleza. O termo grego kalos, que significa belo e bom, ele é muito característico nessas cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e carta a Tito. Ele aparece 24 vezes, quase sempre como um adjetivo, ao passo que nas outras 10 cartas de Paulo, ele só aparece num total de 20 vezes. Assim, a beleza parece tornar-se, aos olhos de Paulo, já ancião, uma nota característica da vida cristã, ou uma expressão da vida de fé. Tenhamos em vista algumas passagens que usam esse adjetivo kalos, bom e belo. 2 Timóteo 4, versículo 7 e 1 Timóteo 6, versículo 12, que fala sobre o belo ou o nobre combate da fé. 1 Timóteo 4, versículo 6, que fala sobre a bela ou a sadia doutrina. 1 Timóteo 3, versículo 7, em que Paulo fala sobre o belo ou favorável testemunho. Na 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, o belo ou precioso depósito. 1 Timóteo 1, versículo 5 e versículo 19, que fala sobre a bela ou a reta consciência. 1 Timóteo 1, versículo 8, em que fala sobre a bela ou a válida lei. 1 Timóteo 2, versículo 10, capítulo 3, versículo 1, capítulo 5, 25 e 2 Timóteo 2, 21 e 3, 17, fala sobre as belas ou santas obras. Então, a gente percebe que toda a vida cristã é bela e o pastor deve procurar formar os fiéis a vivê-la consequentemente. Verdade é que as traduções em português nem sempre conservam a força da palavra kalos. Como quer que seja, é oportuno que o leitor saiba que, quando ela está presente nas cartas pastorais, este fato ele é essencialmente surpreendente se nós levarmos em conta que, para o filósofo Aristóteles, por exemplo, que viveu 322 anos antes de Cristo, os anciãos não vivem para a beleza das ideias, mas para o que é útil ou aquilo que é pragmático. Ora, precisamente São Paulo, ancião, fala mais da beleza da vida do que em sua idade mais jovem. Isto só se pode explicar pela fé do apóstolo Paulo, que lhe aponta para o fim da vida aqui na terra como uma consumação ou uma plenitude da verdadeira vida que já existe sob a forma de semente em cada cristão desde o dia do seu batismo. Então, esse é o primeiro tema, a vida cristã e a beleza. O segundo tema, a vida cristã como um treinamento atlético. São Paulo, ele usava de muitas metáforas, de muitas comparações para se fazer compreender melhor. Entre essas, não podia negligenciar aquela dos exercícios atléticos, que eram muito estimados pelos gregos da época. Nas suas primeiras cartas, Paulo ele se referiu ao pugilato, ou boxe, como nós chamamos. Na 1 Coríntios 9, 26, por exemplo, a gente encontra ele falando sobre essas lutas.
Paulo fala muito sobre as corridas atléticas, por exemplo, 1 Coríntios 9, 24, a fim de ilustrar que o zelo com o qual o cristão deve se dedicar à corrida da coroa da vida eterna. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, Paulo ele retoma essa imagem do atletismo e recomenda de uma forma mais explícita o empenho pelo treinamento espiritual. Exercita-te na piedade, diz Paulo. A pouco serve o exercício corporal, ao passo que a piedade é proveitosa para tudo, pois contém a promessa da vida presente e futura. Então essas palavras se tornam particularmente mais ricas e plenas de sentido se nós compreendemos que foram escritas para um discípulo que devia educar-se e formar-se para o encargo de pastor do rebanho de Cristo. O apóstolo afirma que é muito mais valioso do que o atletismo corporal praticado com tanto afinco pelos homens daquela época, é a ascese, ou seja, o treinamento espiritual. Esse não exige menos esforço do que a luta nos estádios, pois tem para si as melhores promessas do que aquelas das competições atléticas. E um terceiro tema é o tema da solidariedade e da não solidariedade com Cristo. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 13, Paulo ele transcreve um possível hino da liturgia antiga, que diz assim: se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Se nós o renegarmos, também ele nos renegará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode renegar a si mesmo. Esta estrofe compõe-se de 4 versos. Os 2 primeiros afirmam a plena solidariedade do cristão com Cristo, no morrer e no ressuscitar. O terceiro verso ainda mostra um paralelo entre o cristão e o Cristo, mas um pouco trágico. O quarto, ele nega qualquer paralelo. Ou seja, o que significam esse terceiro e esse quarto verso? O terceiro supõe a renegação no momento final desta peregrinação terrestre. Se o cristão é então encontrado avesso a Jesus Cristo, a sua opção negativa ela é respeitada. Deus não vai forçar ninguém a converter-se. E essa é a tragédia do inferno. O quarto verso, ele refere-se aos pecados da vida cotidiana. Ainda que o cristão peque, ou seja infiel a Cristo, Cristo não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode ser infiel, de modo que ele sempre deseja que o pecador volte arrependido e vai estar sempre de braços abertos esperando a nossa conversão. Isso porque Deus é perfeito e a perfeição de Deus o torna diferente de nós humanos. E é isso que fundamenta toda a confiança e toda a esperança do cristão, um Deus que não pode negar a si mesmo. Então, essas são as linhas principais, os temas principais que nós encontramos nessas cartas pastorais. Muito obrigado pela sua companhia. Nos encontramos na próxima semana para mais uma aula aqui do nosso curso bíblico. Que Deus te abençoe.